Notícia que saiu com caráter de urgência é que o River Plate rescindiu o contrato de Matias Vinha e o lateral estaria voltando para o Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Alacian. Isso porque a diretoria quer vender o jogador e espera, com a saída do atacante, conseguir mais 10 milhões de euros. Eu vou falar também sobre Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção brasileira, que mandou uma indireta para o Flamengo. Começar o vídeo já falando sobre essa situação do Matias Vinha, porque a notícia saiu como se fosse uma notícia urgente na tarde de hoje. Todo mundo falando sobre isso. Ah, porque o River Plate rescindiu o contrato do Matias Vinha e o Matias Vinha vai voltar para o Flamengo. O River Plate não quer mais o Matias Vinha e o Matias Vinha vai voltar para o Mengão. Deixa eu explicar na cronologia dos fatos. O River Plate tem um contrato com o Flamengo e a situação é basicamente a seguinte. O Flamengo emprestou o Matias Vinha para o River Plate no começo do ano com uma obrigação de compra caso o Matias Vinha jogasse pelo menos 50% dos jogos. O Matias Vinha chegou no River Plate, fez algumas boas partidas, depois teve ali uma lesão e acabou caindo muito o rendimento, inclusive sendo muito cobrado pela torcida do River Plate. O jogador foi convocado, veio, está aqui nos Estados Unidos jogando a Copa do Mundo. E a notícia que saiu hoje na Argentina é que o River Plate vai rescindir o contrato e vai devolver o jogador para o Flamengo. Agora eu vou explicar as cláusulas do contrato. Primeiro, o River tem uma obrigação de compra caso o Vinha jogue 50% dos jogos. Isso é uma obrigação. Jogou 50%, o River fica sendo obrigado a comprar o jogador. Segundo, o River Plate não pode devolver o jogador sem o consentimento do Flamengo. Então, o River Plate, para rescindir o contrato, teria que ligar para o Flamengo e falar: Flamengo, eu estou querendo devolver o Matias Vinha. E aí, caberia o Flamengo aceitar ou não o Matias Vinha de volta. Um outro ponto também nessa negociação é que se o River Plate devolver o Matias Vinha para o Flamengo, assim, do jeito que está sendo noticiado, o River Plate será obrigado a pagar o salário do jogador até o final deste ano. Então, a notícia saiu na Argentina dizendo que o River rescindiu o contrato e que o Vinha ia voltar para o Flamengo. Eu entrei em contato com pessoas do Flamengo. Eu falei, não vou gravar o vídeo até mais cedo. Eu falei, não vou gravar um plantão urgente aqui, porque eu preciso saber do Flamengo se realmente isso aconteceu. Entrei em contato com pessoas do Flamengo e todas as pessoas do Flamengo que eu entrei em contato, todas elas me disseram desconhecer completamente a informação. Me disseram, olha, aqui no Flamengo não chegou nada, e teve uma pessoa que me explicou. Para o River Plate rescindir o contrato com o Matias Vinha e devolver o jogador para o Flamengo terá que ter o consentimento do Flamengo. O Flamengo terá que aceitar isso. Então, assim, para eu poder explicar para vocês logo nesse começo de vídeo a situação do Matias Vinha, pelo menos da parte do Flamengo, continua tudo normal. O jogador continua no River Plate e até o momento, estou gravando esse vídeo aqui 4h09 da tarde de segunda-feira, até o momento não teve absolutamente nada de, voltou atrás, rescindiu o contrato, quer devolver. O River não fez nenhum movimento em direção do Flamengo para devolver o jogador, para rescindir o contrato do lateral. Agora, pensando bem, a gente tem hoje o Ayrton Lucas e o Alexandro. Você, torcedor rubro-negro, queria o Matias Vinha de volta? Você queria que o Matias Vinha voltasse para o Flamengo? Você queria que realmente o River rescindisse esse contrato e o jogador estivesse de volta à disposição do técnico Leonardo Jardim? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. Quero saber de vocês aí o que vocês acham sobre essa possibilidade
da volta do Matias Vinha. Vamos mudar o assunto, saindo de Matias Vinha, vamos falar sobre o Alacian, porque é mais uma venda que o Flamengo quer fazer na casa dos 10 milhões de euros. E a informação é que existem 2 clubes interessados. Mas antes de falar, aplicativo você compra que você vai estar ajudando o canal também, beleza? Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre o Alacian. Porque, gente, informação que saiu agora na parte da tarde na ESPN, informação do Bruno Andrade, é que o Flamengo está negociando a venda do Alacian. No começo do ano, o jogador esteve muito perto de ir embora do Flamengo para o Red Bull Bragantino. E a negociação iria girar ali na casa dos 10, 12 milhões de euros. Acabou que o imbróglio nos termos do contrato, o imbróglio na negociação impediu que o jogador, naquela ocasião, saísse do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Porém, novas negociações nessa janela não estão descartadas. E o Alacian, ele dentro do Flamengo hoje, ele é tido como um jogador que pode ser negociado, um jogador que pode ser vendido. E a informação do Bruno Andrade é que o Flamengo, neste momento, tem 2 equipes interessadas na contratação do jogador e que o clube espera conseguir ali algo na casa de 10 milhões de euros, ou seja, 60 milhões de reais pela venda do atleta. Vale lembrar que o Flamengo ainda precisa de 171 milhões de reais para poder bater a meta orçamentária em venda de jogadores. Então, se você consegue vender o Alacian ali na casa dos 60 milhões de reais, você cai de 171 para 111. E aí você tem 2 opções. Ou você vende um jogador por mais de 100 milhões, aí você vai ter que vender algum jogador considerado importante, algum jogador ou uma revelação da base, ou algum jogador mais cascudo, ou você pode também, que também passa a ser uma opção, vender alguns jogadores aí que não estão sendo tão utilizados, talvez conseguir uma negociação para liberar o Everton Cebolinha antes e colocar mais um dinheiro para dentro, ou vender algum outro atleta aí, quem sabe, o Carrascal se destacando na Copa do Mundo, pode chegar alguma proposta, já que o jogador já manifestou, antes de se apresentar à seleção colombiana, o desejo de deixar o Flamengo. Mas o fato é que o Flamengo precisa de 171 milhões em venda de jogador e está negociando o Alacian com 2 equipes e espera receber 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. Vamos mudar de assunto, sair do Alacian e vamos falar sobre o lateral esquerdo da seleção brasileira, Douglas Santos, que deu uma entrevista e falou que depois que ele começou a ser convocado, que ele começou a atuar na seleção brasileira, ele passou a ser mais conhecido. Inclusive, ele estranhou quando ele voltou lá na terra natal dele, João Pessoa, que as pessoas falavam com ele no aeroporto, normalmente ele chegava e ninguém o reconhecia e tal, ele passava tranquilo de forma mais discreta e ele usou o seguinte termo aqui, ó: é como se eu estivesse jogando no Flamengo. Agora, todo mundo me conhece. Querendo dizer o seguinte, cara, o Flamengo é tão grande, o Flamengo é tão gigante que jogar na seleção brasileira é a mesma coisa, ou é muito parecido como jogar no Flamengo, porque fica todo mundo te conhecendo, aquilo te dá ali uma visibilidade muito grande, faz você ficar realmente muito conhecido, e ele usou ali o Flamengo para dar exemplo da dimensão de quanto ele está sendo conhecido na rua depois que foi convocado, ou passou a ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Vamos mudar o assunto, por falar em Ancelotti, daqui a pouquinho tem treino da seleção brasileira, estou acabando de gravar aqui e já estou partindo para lá para fazer a cobertura do treino. Vamos ver, né, como é que ele vai começar a arrumar o time para o jogo da sexta-feira contra o Haiti. O Brasil enfrenta o Haiti sexta-feira na Filadélfia e nós estaremos lá também fazendo a cobertura e mantendo vocês por dentro. Hoje tem Uruguai vai estrear hoje
na Copa do Mundo. Vamos estar de olho também nesse jogo do Uruguai, até porque tem De La Cruz, tem o Varela aí que estão à disposição, o próprio Matias Vinha nessa situação de rescisão de contrato. Tem muita coisa para acontecer hoje e a gente vai estar sempre de plantão e sempre no intuito de manter você ligado e informado em tudo que vai estar acontecendo e se passando. E eu vou ficando por aqui.